Saúdo aos meus irmãos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui meditando no livro de Marcos, capítulo 5, onde conta a história de um homem que vivia nos sepulcros, ali em cadeias, preso em cadeias de demônios e possesso por demônios, a qual ele era excluído da sociedade. Ele ficava, ele andava nos sepulcros, ele andava no meio, hoje nós chamamos de cemitérios. Naquela época não tinha cemitério, tinha cavernas onde eles enterravam, deixavam as pessoas mortas e ele vivia ali. E quando ele se aproximava das pessoas, precisavam de várias pessoas para segurar ele, para conter. Ele mesmo não conseguia, porque era uma força demoníaca. E a Bíblia diz que Jesus chegou perto dele, no versículo 7. E no versículo 7 diz assim, exclamando em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque não me atormentes. Versículo 8 diz assim, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntaram: qual é o teu nome? Respondeu: Legião, ou seja, eram milhares de demônios que se apossavam daquele homem, que faziam aquele homem um escravo. Aquele homem ele era subjugado, aquele homem era excluído da sociedade, ninguém ele não tinha intimidade com ninguém, ele não tinha amigos. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus manda com que os espíritos se retirassem dele, e por ali por perto pastava uma manada de porcos. Ou seja, aqueles porcos tinham donos. Eram muitos porcos que pastavam por ali. E quando Jesus encontra com esse homem, Jesus expulsa esses demônios, e esses demônios dialogam com Jesus. Esses demônios pedem para Jesus não mandar-lhes para fora do país, mas que lhe mandasse para os porcos. E Jesus manda esses demônios, essa legião, sair deste jovem, e esses demônios entram pelos porcos, entram ali naqueles porcos, naqueles milhares de porcos, e os porcos desceram por despenhadeiros abaixo e morreram afogados. Acontece que aquele que era possesso de uma legião de demônios, ele ficou normal, ele ficou curado. Ele ficou limpo. E as pessoas daquela cidade, ao encontrarem, ao se depararem com aquele rapaz já transformado, aquele rapaz que ele era transfigurado, como um louco, como um doido varrido, todo sujo, todo cabeludo, todo agressivo. Quando eles encontraram com ele, viram nele uma transformação, mas foram-lhe contados que os demônios que nele viviam foram expulsos. Entraram diretamente naqueles porcos que pertenciam a eles, aos porqueiros, ali aos donos dos porcos. E que esses porcos tinham morrido. Ou seja, aqueles senhores, eles perderam os seus animais. E eles não quiseram que Jesus ficasse ali, porque Jesus deu a eles prejuízo financeiro, ou seja, os porcos tinham um valor, porque eles eram gentios, e os gentios eles se alimentavam da carne dos porcos, eles criavam os porcos para se alimentar. Em momento algum eles se preocuparam com aquele jovem, em momento algum eles se preocuparam com aquela vida. E hoje, meus irmãos, nós não estamos diferentes daquele povo dos Gerazenos. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão subjugadas na mão do demônio? São escravas dos vícios, são escravas da homossexualidade, do lesbianismo, são escravas de demônios
que os jogam no chão, como faziam com esse jovem, os contorce, pessoas que estão sofrendo. E muitas vezes, eu e vocês, nós não nos preocupamos com essas vidas. Eu quero deixar uma palavra aqui para cada um de vocês nessa noite. Preocupe mais com a vida humana, preocupe mais com o ser humano. O ser humano tem muito valor. Assim como eu e você, nós temos valor para Jesus, essas pessoas também têm valor para Jesus. Estenda a sua mão, oferece uma palavra, oferece uma oração, oferece um ombro amigo. Seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas que estão aí jogadas a Deus dará, que não tem familiares, que não tem alimento, que não tem casa. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós somos como esses genezarenos, Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com as nossas coisas, com os nossos bens materiais. Muitas vezes esquecemos, meu Deus, que o Senhor não olhou para nós. O Senhor não olhou para o nosso pecado, o Senhor não olhou para o nosso erro, o Senhor não olhou para os nossos defeitos, o Senhor nos acolheu do jeito que éramos. E nós estamos fazendo diferentes. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, aqui nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor toque no meu coração, no coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo e muda a nossa história para que possamos viver em amor, em harmonia e possamos dar valor no ser humano, que possamos preocupar com o próximo, que possamos ajudar o próximo, porque assim como o Senhor disse naquela palavra, Jesus, de Mateus, que quando nós fazemos o bem, quando nós visitamos os presos, quando nós alimentamos aos famintos, quando nós visitamos os doentes, é ao Senhor que nós visitamos. Por isso, meu Deus, eu te peço, ó Deus, abençoa a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma-nos, ó Deus, em seres parecidos com o Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Desejo a cada um de vocês uma semana de vitória. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.